se encheu de alegria após ser morto um servo, um homem de Deus, por nome de Tiago. E a Bíblia diz que ali o povo se alegrava diante daquele rei Herodes, com a presença, com a alegria daquela morte de um servo, de um apóstolo do Senhor. E a Bíblia diz que depois desta morte vai pegar Pedro, vai colocar na prisão. E havia umas festas entre ali os judeus que era comemorada entre aqueles dias. Era a festa dos pães do dia do ázimo. E depois vinha a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que pegando Pedro, colocando em uma prisão, para depois daquela ali ser morto por Herodes. Só que Deus, ele tinha previsto um tempo determinado, um chamado ministerial sobre a vida de Pedro, porque Deus, quando levanta Pedro, levanta como uma coluna, como um desbravador, como um anunciante das boas novas da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Herodes está preso, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro é preso naquela prisão, para depois daquela festa, ou depois da Páscoa, Pedro ser apresentado e ser decapitado, ser morto por Herodes. Mas a Bíblia diz que Deus, ele tinha uma igreja estabelecida sobre aquele lugar, sobre aquele tempo, que estava reunido dentro de uma casa, na casa de Jeomar, orando, intercedendo pela vida de Pedro. Eu quero te dizer nesta noite que a oração tem poder, a oração move o coração de Deus. Se você está orando de uma causa, de quem sabe de algo, através de uma família, através seja de quem for, pode crer e entenda que a oração vai chegar no céu e Deus vai mandar a resposta, porque quando a igreja ora, Deus liberta, Deus salva, Deus protege. E eu creio que a oração vai chegar no trono de Deus e Deus vai fazer a sua obra para o nome dele ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É de uma importância a gente entender quando a igreja reúne, que está orando em um só pensamento. Aleluia. Pedro estava para ser morto, mas a igreja está em contínua oração, orando a Deus para que Deus tirasse Pedro da prisão, para que Deus libertasse a vida de Pedro. É algo que chama atenção, porque onde Pedro estava preso, ele não podia sair livremente, porque a prisão tinha uma segurança máxima de guarda ali para proteger aquela prisão, para que ninguém ali pudesse escapar. Segundo a história, diz que aquela prisão era como se fosse um porão, não era só um portão, tinha que passar seguidamente a 7 portão para chegar até onde Pedro estava guardado. Mas nós aprendemos uma coisa, que o nosso Deus é o único que quebra ferrolho, é o único Deus que abre porta, é o único Deus que fecha a porta. Se esta igreja estar aqui foi porque Deus, ele abriu essas portas. Ei, você é privilegiado, você é uma pessoa, instrumento, é algo de suma importância de Deus, propriedade de Deus. Ei, se você estar aqui nesta noite, é porque tinha alguém orando por você, intercedendo por você, e Deus enviou o seu anjo e abriu as cadeias e soltou. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós entendemos que todo o trabalho que será feito, realizado, não é vão, porque Deus, ele conhece, ele sonda o coração, a mente. É por isso que quando nós chegamos na presença de Deus, nós saímos renovados. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em uma concordância, em um só pensamento, reunidos e unidos em intercessão a Deus, Deus se faz presente no ambiente. Você está aqui adorando, você está aqui glorificando, Deus está quebrando os cadeados, Deus está visitando a tua família, Deus está entrando na tua casa. Aleluia, é porque tem algo, tem coisa que é sobrenatural, espiritual. Só Deus vê, só Deus contempla, e Ele está na providência. Aleluia, glória a Deus. E quem sabe, Jesus, glória a Deus. era impossível Pedro sair daquela prisão. Era a olho do homem, não tinha condições alguma de ele sair de uma prisão daquela. A Bíblia diz que Pedro era, naquele tempo, as pessoas que eram preso
Ele não era simplesmente chegar em uma cela, jogar dentro daquela cela e trancar aquele portão, não, como os dias de hoje não era diferente. Tinha que colocar ali aquelas algemas sobre seus braços, e pendurado, preso naquele tempo, ele não era preso, era em pé, e as suas mãos acorrentadas, algemadas, os seus pés a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que ali ainda, o texto nos mostra que ainda tinha 2 guardas ao seu lado para guardar. Não era simplesmente fora da prisão, tinha vários guardas, mas ainda ao lado de Pedro tinha guarda ali para estar na vigia, vigiando ele para que não pudesse fugir. E do outro lado tinha outro soldado ali para que Pedro, quem sabe, até para dormir, tinha que dormir em pé, algemado, era maltratado. Mas por que aqueles homens eram maltratados? Era tido como um animal, como uma pessoa excluída, por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor, que ele pregava, que ele anunciava. E ali em diante, todas as vezes que Pedro pregava, o nome do Senhor era glorificado. Chega um dia que Pedro mais João vai subindo ao templo, a hora nona, como eles tinham de costume, e que está à beira daquele templo, tinha um homem pedindo esmola. Louvado seja Deus, era coxo, e ele estava pedindo esmola. E quem vai chegando naquele momento, naquela hora, é Pedro e é João. E a Bíblia diz que Pedro olhando para eles, Pedro não diz olha para mim não, ele diz olha para nós. E olhando daquele homem, quem sabe para Pedro, e ali ele achou que Pedro ia dar um dinheiro, alguma coisa, mas ele olhando ali, Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem tenho prata, apesar que o meu Deus é dono do ouro e dono da prata, mas o que eu tenho hoje eu vou te dar, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E na mesma hora aquele homem levantou, e quando ele levanta, o texto mostra em Atos que ali agora ele vai entrar dentro do templo pulando e saltando, glorificando a Deus. É por isso que Deus pega o homem do monturo, do cativo, sabe para quê? Não é para ele receber estado não, nada disso, é para ele adorar a ele, glorificar a Deus e anunciar as boas novas do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Porque o centro da nossa vida, ele sempre é centro, é Cristo. É Ele que tem que ser visto, é Ele que tem que esquecer, é Ele que tem que ser enaltecido, é Ele que merece a glória, a adoração, a honra. O que nós temos que fazer é adorar, é se prostrar a Ele. Aleluia! Glória a Deus! E depois da cura deste homem, houve uma grande reboliço. Aqueles líderes religiosos, eles não se conformaram. E começou a vir a perseguição mais ainda sobre aquela igreja, sobre a igreja primitiva, a igreja fundada por Cristo, e dando legalidade aos apóstolos a dar início a propagar o Evangelho, anunciar o nome do Senhor Jesus. É o que eles faziam, era dizer que o Cristo que foi morto, ele estava vivo, ele não estava em um túmulo, ele não estava preso em uma parede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos liberdade de pregar ao Cristo, anunciar o Cristo, porque ele não mora em 4 paredes, ele mora dentro de mim, mora dentro de você. Aleluia, aleluia. É por isso que a mensagem de Cristo, aleluia, quando ela é liberada, quando ela vem ao nosso coração, ele não depende se é para 1, se é para 2, se é para 3. Ela está dizendo que a palavra do Senhor é para todos, porque quem tem ouvido ouve a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de pregar nesta noite, porque a gente sente a presença, aleluia, a presença do Espírito de Deus. Eu não dependo de um ambiente, eu não dependo de um lugar, porque o Espírito de Deus ele está dentro de mim, e ele está dentro de você. Então nesta noite adora ele, glorifica ele, porque nesta noite ele chegou mais uma vez para te dizer que a tua família é de Deus. Calaçume de canture para que a saia barraça.
Aleluia. A fúria do diabo é grande, mas ele não prevalece contra o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ei, se você está aqui nesta noite, é porque as cadeias foram quebradas, o sepulcro foi fechado, e o nome do Senhor foi glorificado. Então exalte a Ele e diga para Ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele é o dono da minha vida. Ele é centro, Ele é visão do casamento, Ele é centro da família. Ei, toda esta hora nós estamos liberando a palavra. E que palavra é essa? É a palavra de vida eterna, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que nos dá sabedoria para prosseguir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nome, meu Senhor, glória a Deus. Nós estamos aqui porque alguém orou pela gente. Louvado seja o teu nome, Jesus, glória a Deus. Aleluia. A escolha do nosso Senhor Jesus é uma escolha certa. Ele nunca errou nas suas escolhas. Glória a Deus. E ali aqueles irmãos, ele não foi procurar os irmãos para estar triste, lamentando, não. O que foi que eles fizeram? Se reuniram para orar. É por isso que Deus sempre levanta alguém para estar orando, intercedendo. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor colocou no coração do irmão para ele fazer esse trabalho de círculo de oração. E eu creio que quando será realizado, está sendo realizado. Eu creio que Deus ele está entrando, Ele está agindo ao favor. Glória a Deus. Porque Deus sabe a necessidade do seu povo, de cada pessoa, que abrange sobre cada lugar. E ali aqueles irmãos dentro da casa começaram a interceder e orando pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Como é que pode um homem estar preso, estar dormindo? Não tinha nem como, ele estava ali em pé, algemado, mas ele dormiu. Glória a Deus. Ele estava dormindo, mas a igreja estava orando ao Senhor. Porque quem confia, quem acredita que a sua oração tem efeito, em vez de ele murmurar, em vez de ele criticar, ele vai orar. Em vez de ele querer fazer do seu jeito, ele vai orar. Sabe por quê? Quando nós colocamos a nossa mão, Deus tira dele. Quando nós tomamos a nossa decisão, Deus fica calado. Mas quando nós liberamos, dizemos: Deus, toma o controle, toma a direção, faz, haja conforme a tua vontade, as coisas começam a fluir. E a Bíblia diz que os irmãos estavam orando dentro da casa de João Marcos. E quando está orando, a oração dos irmãos chegou diante de Deus. E a Bíblia diz que Pedro não está sabendo, está dormindo na prisão, mas a igreja, quem sabe, estava lá, presbítero Leandro: oh Deus, liberta Pedro, tira João, tira Tiago. E a Bíblia diz que a oração foi surgindo efeito. E quando ele está orando, Deus ouviu a oração e enviou quem? O anjo. Enviou o anjo lá naquele presídio. A ver, você não pode ir lá, mas a tua oração vai. Aleluia. A ver, você não pode fazer nada, mas a tua oração pode fazer. Glória a Deus. Às vezes você não vai ir até aquela localidade, mas a tua oração vai. Às vezes você não pode fazer nada pelaquela pessoa, pessoalmente falando, mas a sua oração pode fazer. E ali naquele momento que a igreja está reunida orando, intercedendo para que Deus fizesse um milagre. Qual eram as palavras, quem sabe, daqueles irmãos? Tira Pedro da prisão. O propósito era esse: tirar Pedro da prisão. Porque é teu servo, Senhor, ele prega a tua palavra, e ainda não estava na hora de ele ser morto. E o que acontece? Deus ouve a oração e envia o anjo. E o anjo vai aonde? Na prisão, tira Pedro. E a Bíblia diz que quando o anjo chega na prisão, Pedro está dormindo. E o anjo toca na sua larga, ao seu lado. E quando toca de Pedro, o que é que vai quebrar? Primeira coisa, as algemas. Aquilo que estava aprisionando
é tirado. E quando as algemas caem, o anjo chega para Pedro, calça a sandália. Glória a Deus. E Pedro ali estava como se estivesse sonhando. Que as coisas de Deus parecem até um sonho, irmãos, mas é real. Ele achava que era um sonho. E o nosso Senhor Jesus, quando ele anda, manda um anjo que entra na prisão, não precisou de chave para ele abrir nenhum cadeado. Automaticamente, quando o anjo chega na prisão, os portões se abrem. Agora, quem era para estar acordado, não estava, que era o soldado. O soldado não viu nada. O anjo entra, toca em Pedro, e o soldado não está vendo nada. Aleluia. Pedro, pega as tuas alparcas, calça, pega a tua capa, que veio. E Pedro começou a sair de dentro daquela prisão, e eles achando que era um sonho. Mas tem um segredo, irmãos. O segredo não é só tirar os algemas, não é só colocar a sandália, só quebrar, colocar a sua capa, não. Mas tinha um portão de ferro. Aleluia. E aquele portão principal que dava acesso para a porta da saída era o portão que fechava geral toda aquela prisão. Mas a Bíblia diz que quando Pedro vai se aproximando, que vai chegando diante daquele portão, aqueles ferrolhos de ferro, a Bíblia diz que os portões começam a se abrir. E quando Pedro sai da prisão, observa uma coisa: eles estão lá comemorando, estão festejando. Vai passar o dia da Páscoa, da festa. E quando vai passar, eles estão pensando que Pedro vai ser apresentado para ser morto. Observe, uma coisa é de suma importância. Está todo mundo comemorando, está todo mundo festejando. O rei Herodes está festejando, achando que vai ter mais aplauso, que vai ter mais êxito, achando que agora o povo se alegrou com a morte de Tiago, agora vai se alegrar com a morte de Pedro. Ele estava pensando que Pedro ainda estava na prisão. Está todo mundo comemorando, está todo mundo comemorando a Páscoa, achando, festejando. Aleluia. Eu vou só explicar, traduzir para que os irmãos entendam. Às vezes a pessoa, quando quem sabe de um parente meu, de um parente seu, está nas drogas, está na cachaça, está numa vida que acha que não há solução, é rejeitado pela sociedade. Todo mundo que sabe está dizendo: ali não tem mais jeito, ali só a morte, ali não vai ver a hora de morrer. E Deus está dizendo: não, eu vou levantar como um pastor, eu vou levantar como a alavecanduca, a subderrência, eu vou levantar como um missionário, eu vou levantar como evangelista da minha palavra. Isso é para quem tem, irmão, é para quem tem visão, que sabe que o céu existe. E a alavanca como inércia, aí vai dizendo: ali já foi, ali é mais um. Aí Deus está dizendo: coloca na tua agenda que é mais um para pregar a minha palavra, para ser um obreiro da minha comandância. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Que sabe o que eu irei tirar? Vamos festejar, vamos comemorar. E Jesus está dizendo: eu estou abrindo a cadeia, eu estou abrindo os ferrolhos de ferro, eu estou quebrando as algemas, eu estou tirando do sepulcro, eu estou dando vida, eu estou dando vida. Ando com indácia, porque nesta noite ele chegou primeiro. Ei, se prepara, porque Deus vai fazer reboliço na família, Deus vai fazer reboliço. Eu estou pregando porque eu sinto a presença do Espírito, e eu estou emocionado através da palavra de Deus para te dizer que você é projeto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Parece até um sonho, mas não era. Aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro chega no portão principal que dá acesso à cidade, quando Pedro sai dali de dentro, o anjo se aparta e Pedro olha e viu que não era um sonho. Aleluia. E ele vai para onde? Aonde os irmãos estavam orando, aonde os irmãos estavam reunidos. Mas às vezes, irmãos, tem um detalhe:
Nós estamos orando em um propósito e quando Deus às vezes manda, nós não acredita, duvida. Quando Pedro chega na casa, não acreditaram que era Pedro. Será que é Pedro mesmo? Aquela menina que estava naquela casa, chega e olha e vai lá, é Pedro. Eles não acreditaram, com medo, que ele estava escondido por causa da perseguição, que ele estava prendendo os crentes, maltratando. E eles não acreditaram quando Pedro chega na casa. É por isso que assim, quando a bênção chega, a gente acha que não foi Deus, fica duvidando, será que foi Deus mesmo? Será? Como é que pode? A gente acha que é impossível, mas para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que Pedro, não, sou eu mesmo. Em carne e osso, quando Pedro entra, que eles olham que é Pedro mesmo que entra, vem aquela alegria. Aí agora que o Espírito impulsionou, deu mais ousadia e autoridade para que eles pregassem, anunciassem o nome de Jesus. É por isso que todo crente salvo há muita perseguição, há muitas lutas para ele desistir, para ele parar, aleluia, para achar que ele não vai conseguir. Mas eu creio que através da palavra do Senhor, se a igreja está orando, os irmãos estão orando, e um propósito Deus vai fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas, aleluia. Naquele tempo, irmão, não era hora da igreja ser perseguida, não era como os dias de hoje que nós temos liberdade para orar a hora que quiser, para sair com a Bíblia a hora que quiser. Não, tinha que sair escondido, às vezes não podia nem dizer que era um servo de Deus, porque todos aqueles que propagavam o nome do Senhor, eles matavam, eles prendiam. Mas a Bíblia diz que Deus, ele deu mais ousadia ainda, que Pedro, quando ele reúne para orar, diz que o lugar tremeu, a terra tremeu. Sabe o que é isso? Era Deus mandando um sinal através do poder da oração. É por isso que hoje nós temos que ter a certeza que a oração pode fazer ao nosso favor. Todos que viveram pela oração, Deus deu resposta. O próprio Cristo foi exemplo, ele está orando, porque a oração tem poder, e o poder da oração vai aonde ninguém pode ir. E todos que oram, Jeremias orou, o Senhor ainda fez, ali, Daniel orou e Deus livrou da cova dos leões. Todos que oraram, Deus entrou em providência. Então não desfaleça, não desista, ora ao Senhor, porque quanto mais você ora, o Senhor lhe dá ousadia e autoridade para você pregar. Ei, se você está orando no propósito, Deus pode libertar, Deus pode fazer, porque a oração do justo pode muito os seus efeitos. E nesta noite nós estamos aqui, porque nós estamos debaixo de uma oração, assim apresentando a Deus as nossas causas. Aleluia! Não é bom e é privilégio nós orar e ver Deus agir. Porque quando das mães em desespero pelos filhos, e às vezes está ali orando na perseverança, e Deus vai resgatando. Tantos que eu já vi que para a sociedade não tinha solução, e Deus agiu, e Deus mostrou para a sociedade que Ele existe, e Ele pode, e Ele faz todas as coisas. É porque o mundo ele aprisiona, ele prende em muitas coisas, ele sufoca, porque o Evangelho é uma renúncia, e essa renúncia é algo que a gente cada dia temos que fazer, porque Jesus disse que cada dia nós peguem a nossa cruz e sigam, porque de uma importância de nós entender que a nossa morada é no céu de glória. Tudo isso aqui vai passar, tudo é momentâneo, tudo é passageiro. Por que é passageiro? Porque as coisas da terra não subsistem por muito tempo, mas o céu é eterno. As coisas do céu é eterna e dura para sempre. E nós sabemos que nós não vamos levar nada. Às vezes é bom nós ter, mas o nosso coração não pode estar voltado em nada disso, porque nós sabemos que a nossa recompensa está nos aguardando, está preparado, que é o céu de glória.
Mas às vezes a gente pregamos achando que com nós ou com alguém nunca vai acontecer, mas acontece. Por que acontece? Porque nós sabemos que assim como é a morte e a vida de Cristo, nós não sabemos o dia nem a hora. E cada momento que nós estamos na presença de Deus é precioso. Quantos queriam estar aqui neste momento ocupando essas cadeiras e não pôde estar? Quantos nesta hora estão em uma UTI, CTI, internado, outros em uma prisão? E quantos nesse momento, muitas mães estão sendo choradas por velar os filhos, ou quem sabe um esposo ou um parente, e nós estamos aqui orando por eles, intercedendo pela vida deles, e Deus está quebrando o laço, Deus está desfazendo as obras do mal. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o mundo invisível só Ele conhece, só Ele vê. Aleluia! Então nesta noite a palavra é essa: continua orando, porque no tempo certo Deus vai agir, no momento certo Deus traz a resposta, e quando a resposta de Deus chega, nada pode impedir o agir, o mover do Senhor. Por isso nós estamos alegres nesta noite, amém, irmãos? Mas nesta noite tem alguém que quer entregar a sua vida para Cristo?